Rapaziada, a parada é a seguinte, eu vou falar pra vocês que nos meus piores dias, eu queria usar o que o Neymar usa pra ele também ficar meio alucinado e conseguir mandar uma parada dessa daqui. Hoje saiu uma notícia aqui, ó, dia 18 de abril de 2025, hoje... Neymar Júnior adoraria voltar ao Barcelona, se o chamassem ele estaria pronto para voltar amanhã de manhã. Eu falei, mano, isso daqui não é possível. É uma notícia do Fabrício Romano, de uma página aqui gigantesca do Barcelona. Aí eu só fico pensando, cara, o que será que passa na cabeça de um torcedor santista vendo uma parada dessa daqui? O Santos que abriu a porta para ele depois dessa grave lesão que ele teve no joelho. O Santos que tá tendo toda a paciência possível para tentar dar um condicionamento físico para que ele possa jogar minimamente, fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, que ele diz que é jogar bola. E cara, você vê uma notícia dessa daqui sem cabeça nenhuma, é lógico que o Barcelona não vai querer o Neymar. Neymar não consegue mais jogar, rapaziada, não tá tendo condição de jogar aqui no Brasil, e ele ainda mantém esse sonho de voltar para um Barcelona, de voltar para uma Europa. Cara, ele acabou de se lesionar no último jogo contra o Atlético Mineiro, voltou contra o Fluminense, ficou 30 minutos em campo e machucou de novo. Pô, cara, só deve ser brincadeira. Eu acho que isso daqui só rechaça, cara, como o Neymar ele vive numa redoma, mano, como ele vive num mundo totalmente à parte da realidade. E aí eu dou até razão, eu nunca pensei em falar uma parada dessa daqui, mas há uma declaração aqui que o André Rizek fez pra ele sobre essa última lesão dele e o histórico dos grandes jogadores brasileiros que depois dos 30 anos definham fisicamente, conseguem manter uma constância, muito difícil, terem uma longevidade. Bora ver aqui o que ele falou, mano, que pô, eu não concordo com muitas coisas que ele disse, eu achei essa análise aqui impecável, rapaziada. Bora ver aqui. O Brasil, aos 33 anos, infelizmente, está confirmando aquelas previsões de que ele não teria uma carreira muito longa, como a que, por exemplo, faz o Cristiano Ronaldo. Aliás, tem sido um mal do futebol brasileiro. Nossos craques têm acabado antes do que podiam ou deviam. Adriano e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, pela idade e talento deles, poderiam perfeitamente ter jogado mais uma ou duas Copas do Mundo. Ronaldo Fenômeno também, pela idade e por ser o maior centroavante da história do futebol, poderia perfeitamente ter jogado mais uma Copa do Mundo. Eu não vou aqui especular e ser oportunista de dizer que a lesão que o Neymar teve ontem é porque ele não se cuidou, seria especulação da minha parte. Mas eu afirmo tranquilamente, com 100% de segurança, que o Neymar, ao longo da vida dele, não tratou o corpo dele como um atleta de alto nível deveria tratar. O próprio Neymar disse várias vezes que entendia que a agitada vida social dele não interferia na profissão dele. E isso era negacionismo. Jogador que não trata a ferramenta de trabalho dele com muito profissionalismo vai abreviar a carreira. São escolhas que as pessoas fazem. Ainda mais para quem tem o estilo de jogo do Neymar, né? De muita explosão, de muito contato físico, Neymar leva muita porrada. Essa combinação, essa tempestade perfeita, tá levando aos problemas pelos quais hoje o Neymar tá passando aos 33 anos. Pelo talento que ele tem, o Neymar saiu muito cedo da prateleira top do futebol mundial. Na Arábia, por causa de lesão, ele mal conseguiu jogar. E aqui no Brasil, depois de 9 jogos, 3 gols marcados, ele só conseguiu fazer uma partida completa de 90 minutos. E a gente não sabe agora nem quando e como ele vai voltar. Eu não estou aqui para decretar o fim da carreira de ninguém. Aliás, eu aprendi, jovem repórter, em 2002, a jamais duvidar do talento. Naquela época, o Ronaldo parecia um aposentado, um ex-atleta. Parecia loucura do Filipão apostar no Ronaldo para a Copa do Mundo. E o final da história você sabe. O Fenômeno virou o jogador mais decisivo daquele Mundial e teve mais 9 anos de carreira com tempo de se tornar, por exemplo, o maior centroavante da história do Corinthians. Torço para que o Neymar surpreenda o mundo e faça o mesmo. Ele não é o Fenômeno, mas ele é o maior jogador brasileiro desde os Ronaldos melhores do mundo que tivemos. A cena do Neymar chorando ontem me pegou. Quero demonstrar aqui empatia, torcer para ele quebrar a banca, provar que tudo que eu tô falando tá errado. Tomara que ele volte com tudo, que faça uma grande Copa do Mundo ano que vem. Mas isso hoje é esperança, é especulação. A realidade é que o Jorge Jesus, o ex-treinador do craque, estava certo. Nesse momento, o Neymar não está apto a praticar a profissão dele em alto nível. Doideira, né, rapaziada? Uma análise aqui absurda do André Rizek. Não tem nem o que questionar. De fato, mano, o Neymar, um dos maiores que eu já vi, o maior brasileiro que eu vi atuar, como eu já disse aqui em outros vídeos. Não vi Romário, não vi Zico, não vi Ronaldinho, Ronaldo no auge, tá ligado? Não vi nenhum desses caras na plenitude física
jogando ali no topo que consegue. Mas eu vi o Neymar. E pra mim o Neymar, ele é muito distante de muita coisa, tá ligado? Ele é muito distante de qualquer outro jogador que surgiu depois dele também. Mas sei lá, cara, eu de fato não sei o que acontece. A gente tá em 2025, então o tratamento que ele tem ao redor dele pra tratar é de melhor qualidade. Ele não conseguir se manter, ele tem essas sequências de lesões, só pode ter algum tipo de explicação. Ou ele não tá tratando da melhor maneira possível, ou o corpo dele não tá aguentando. Eu nem sou uma pessoa aqui que manjo tanto de parte corporal, biológica assim também, né? De treinamentos e tudo mais, mas uma parada que me chamou muito a atenção foi isso daqui. O Neymar, ele sempre teve o corpo muito franzinho, né, rapaziada? A parte muscular, não sei se tem alguma coisa a ver depois que ele atinge uma certa idade. Isso daí vai propiciar ele a ter muitas lesões. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é o Lamine Yamal do Barcelona, hoje ter 17 anos, e ele parecer já ter uma forma física, uma massa muscular muito maior do que o Neymar. Pô, eu nunca vi na vida dele, tá ligado? Nunca vi o Neymar ter uma massa muscular que nem a do Lamine Yamal tá tendo, fibradão aqui, tá ligado? Já mostrando o músculo dele. Tem um recorte aqui, ó, de uma imagem mostrando ele quando estreou em 2023, ele agora em 2025. E a gente vê, cara, o moleque tá ganhando uma casca. É um moleque que tá se fortificando, é um moleque que tá cada vez mais forte fisicamente pra aguentar o tranco. Porque é um moleque que parte pro X1, tem muito contato físico, muitas vezes disputando ali com zagueiros laterais muito mais fortes que ele, e ele tem que ganhar na corrida, na dividida, na força física. E pô, o Neymar, ele não teve nunca isso, né? Uma massa muscular, tipo, privilegiada. A gente vê o corpo do Neymar pra um Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho sempre aguentou muito mais o tranco, era um cara mais encorpado, bem mais forte. E o Neymar, ele sempre foi franzino, cara. Tá ligado? O biotipo dele sempre foi muito magrelo. E aí eu separei essa parada aqui, ó, que é desde quando o Neymar, ele teve as suas primeiras lesões. E, mano, querendo ou não, bate muito quando ele começou a ir pro futebol europeu, a temporada 13 e 14. A gente começou a ver, ó, que o Neymar só cresceu aqui, em exceção aqui na temporada 16, 17, só cresceu, só aumentou os números de dias que ele começou a ficar fora por causa de lesão. E é muito estranho, cara, porque naquela época, 2010, 2009, 2011, 2012, quando ele tava aqui no futebol brasileiro, todo mundo se referia ao Neymar como: caralho, mano, o Neymar é muito craque e ele tá sempre disponível pra jogar. Ele quer jogar todos, ele não machuca, é muito difícil o Neymar machucar. A gente tinha esse conceito, eu lembro muito do pessoal falando essa parada. E aí depois que, inclusive, ele vai pro futebol europeu, onde é mais pegado, onde tem uma dividida maior, onde, sei lá, mano, o jogo é mais físico, mais corrido, a gente vê o Neymar sofrer com esse tipo de lesão. Não sei se biologicamente também conta isso, lógico, tem toda essa parada aí dele não se cuidar, desde cedo, tá lesionado, vai pular carnaval lá e vai até o chão de muleta, tá ligado? Tem toda essa parada. Mas, mano, é muito curioso isso, né? Eu tava vendo isso daqui, eu falei, mano, que doideira é essa? Mas o que de fato me deixou puto foi isso daqui, mano. A gente poder ver uma declaração dessa que eu até duvido, tá, rapaziada? Eu torço muito pra que o Neymar cale minha boca nesse momento, porque, mano, eu sou muito fã do Neymar. Mas chega uma hora que a gente fica tipo, caralho, mano, será que ele tá fazendo as coisas certo? Será que naquele momento ali que ele tem que se cuidar, de fato, ele não tá fazendo alguma besteira, não tá pulando tratamento? Sei lá, cara, a gente começa a especular as coisas. E aí com declarações dessa daqui, ó, que ele gostaria ainda de voltar pro Barcelona, mesmo o Santos tendo todo o cuidado, mesmo a torcida do Santos tendo toda a atenção e carinho com ele nesse momento aí que ele tá voltando, eu vejo que, pô, mano, não é possível, o Neymar, ele vive num mundo à parte, né? Ele foge um pouco da realidade. E aí eu vi esse vídeo aqui, ó, que é meio que tirado de algum contexto, acho que da série dele que tava na Netflix, de uma conversa dele com o Neymar pai, né? O Neymar é tão foda que o nome do pai dele também é Neymar. Que o Neymar pai dá um sermão aqui no Neymar por causa das besteiras que ele faz. E a resposta que o Neymar me dá aqui, cara, eu acho que, pô, dá pra perceber que o Neymar, a cabeça dele é meio aérea em muitos dos sentidos. Se liga aqui, rapaziada. A minha preocupação é que a gente derruba aquilo que a gente criou de mais importante, que é a estruturação da tua imagem. Entende? E nem toda hora eu acompanho. Teve um tempo que eu acompanhava você. Você até gostava. Hoje você detesta estar que eu esteja perto. Mas que você tem que estar protegido, tem. Como assim? É que o negócio parou de ser assim. Entendeu? Porque o Neymar começou a achar, falar assim, não, pô, eu tenho minha tia, sou eu, não preciso mais, eu não sou filho de papai, eu não sou negócio, meu pai vai ficar governando a minha vida, eu não quero governar a vida. Meu filho está sendo acusado de estupro. Eu sou chato por proteção. Concordo, mas não concordo da forma que às vezes você fala com todo mundo. Sabe por quê? Porque o cara escuta uma... Então, eu sei, eu não eu concordo.
Tudo bem. Mas Não tô falando nem o que aconteceu agora com. Acho que num contexto geral. Eu sei, eu mas, não concordo. Mas Você tá falando agressiva que às vezes você vem fala. cá, olha, eu tenho. Eu falo isso e eu vejo isso com todo mundo, pai. Seja com meus amigos, seja com segurança, funcionário seu, eu já vi isso. Mas E então, é isso, mas não importa, mas eu não falaria da forma como você fala, isso que eu tô tentando te falar. Qual a minha opinião? Eu tô errado e eu tento fazer tipo, de uma forma mais sadia. Qual a minha opinião? Desculpa, sabe qual Só que eu não posso. Então qual a minha Essa é a minha briga comigo mesmo, Isso. sabe? Essa é a minha briga com a minha cabeça. Quando você fala que eu faço um monte de merda, é por isso. Não, mas qual a minha opinião? Eu vou embora. Coisas que eu não posso, essa é a minha briga comigo mesmo. Essa é a minha briga com a minha cabeça. Quando você fala que eu faço um monte de merda, é por isso. Não, mas qual a minha opinião? Eu vou embora. Você vê, parece que ele quer aproveitar da vida do Neymar, mas ele não quer ser o Neymar, ele não quer ter a responsabilidade de ser um Neymar. Uma pessoa comum, uma pessoa aleatória aí, um anônimo, faria que não seria considerado um monte de merda. Mas como ele é o Neymar, como ele tem a visibilidade que ele tem, isso daí acaba sendo um monte de merda, né? Ele saindo, fazendo um monte de festa, comendo as putas, traindo mulher, tá ligado? Ele quer aproveitar da vida de ser Neymar, mas ele não quer a responsabilidade, o peso de ser a figura Neymar Júnior. Então a gente vê que, mano, ele tem esse problema na cabeça dele, que ele até fala aqui, ó, isso daqui eu já passo na minha cabeça, eu brigo comigo mesmo, essa é a briga com a minha cabeça. Caraca, mano, a gente vê que o Neymar, ele realmente tem um mundo paralelo, tá ligado? Com algumas paradas. Não sei se eu tô falando alguma besteira, rapaziada, se vocês entenderam de uma outra forma, porque tem muito isso daqui que o pessoal fala, né, que o Neymar pai, ele sempre viu o Neymar como um negócio, nunca aconselhou ele como filho, né? Então a gente vê que às vezes o Neymar ele tem a cabeça meio aérea pra alguns sentidos, né? Mas também tem outras situações. Aqui o filósofo Ryan Santos, meio que uma teoria da conspiração sobre esse péssimo momento que o Neymar tá vivendo na carreira dele e dele não conseguir ter uma sequência. Bora ver aqui, cara. Karma ruim. Por que é um karma ruim? Porque você está usando. Sinto dizer que o Neymar está sofrendo uma interferência espiritual absurda. Cara, você não precisa ser clarividente, médium para perceber. A zica em torno da vida do Neymar está fortíssima. Como é que essa zica, essa fase ruim do Neymar vai passar? Só tem um jeito. Ele quebrar o contrato com a Blaze. A vida dele já estava zicada, com lesão e os caras. Mas só piorou depois que ele fechou com a Blaze. E eu digo para você, pelo bem da nação, pelo título Hexa de 2026, pelo amor de Deus, Neymar, rompa esse contrato, porque isso zera esse karma ruim. Por que é um karma ruim? Porque você está usando a sua credibilidade, o seu poder, o seu alcance para colocar a vida das pessoas na ruína. Então faça o favor de convencer esse arrombado tatuado de merda romper com a Blaze, só isso, você não precisa dessa grana. A Blaze tá te pagando o quê? 500 milhões? Mas você não precisa também desses 500 milhões. Você precisa da sua saúde mental de volta. Você precisa da sua saúde física de volta. Você precisa ser feliz de novo. É, cara, pra quem acredita nessa parada de energia aí, ó, que casa de aposta traz energia ruim, pode estar se rondando o Neymar Júnior, isso daí interferindo na vida dele, mas de fato o que eu acho que pegou mesmo foi isso aqui, que num amistoso entre Brasil e Peru em 2022, esse vídeo aqui é de 2023, depois que o peruano aqui fez uma macumba absurda pro voodoo aqui, ó, até com boneco de voodoo, com a foto do Neymar, cara, a vida dele não foi mais a mesma e ele começou a se machucar de uma forma brutal, sequências e sequências de lesões. A gente tem que achar esse carinha aqui, ó. Meu irmão, não é que até certo ponto o xamã peruano conseguiu neutralizar o Neymar? Tu não tá entendendo que história é essa? Deixa eu te explicar, cara. Isso daqui viralizou, né, nas redes sociais ao longo de toda essa terça-feira. A televisão, né, noticiou um ritual que foi feito ali por um xamã peruano com a imagem do Neymar e de jogadores da seleção brasileira, a camisa do Neymar de cabeça pra baixo e um boneco de voodoo. E aí, numa entrevista, o tal do xamã peruano disse, né, que todo esse ritual era para fazer com que as pernas de Neymar ficassem travadas e isso neutralizasse o jogo de Neymar, que obviamente era o melhor jogador em campo. Inclusive uma das moças que estava fazendo o ritual disse que ele ainda está lesionado, né, do tornozelo. Vale lembrar, muito importante, né, ele mesmo deixou isso claro, que isso não era para machucar o Neymar ou fazer algum mal para ele, era apenas para fazer ele jogar mal. E no fim das contas, o Neymar que a gente viu metendo 2 gols, jogando o fino da bola no primeiro jogo, realmente não conseguiu fazer uma boa partida, errou muitos passes. E vou te falar, cara, a seleção brasileira como um todo fez um jogo ruim. Porém, essa tal magia funcionou só até os 45 minutos do segundo tempo, porque o Neymar cruzou uma bola na medida pro Marquinhos marcar o gol da vitória do Brasil. Enfim, meu irmão, os caras conseguiram, assim,
no ruim, eles travaram o jogo do Neymar mesmo. Mas o cara meteu a assistência e conseguiu dar mais 3 pontos pra seleção brasileira. E aí, Eu lembro... deu certo ou não? Eu lembro desse jogo aqui, se pá, foi um jogo que foi o quê? Foi o segundo jogo do Fernando Diniz, alguma parada assim, rapaziada, tem um tempo já. O Brasil ganhou de 1-0 do Peru, lá em Lima, com um gol de escanteio, né, que o Neymar cobrou, deu assistência pro Marquinhos fazer o gol de cabeça. E aí eu não sei, cara, pode ser contrato com a Blaze, pode ser a macumba peruana, ou pode ser o Neymar mesmo que não se cuidou durante a carreira toda e agora tá cobrando. Ou agora também ele não tá se cobrando, não sei, a gente não tem certeza, a gente não consegue cravar muita coisa sobre a vida de Neymar Jr. Eu só sei que, pô, eu acho um completo cúmulo do absurdo ele ainda ter na cabeça dele isso daí, mano, de pensar em voltar pra um grande europeu, de voltar a pensar em atuar pelo Barcelona. Mano, não caiu a ficha dele que a carreira dele tá em outro estágio? Tá em outro estágio, Neymar. Tem que se preocupar hoje em se recuperar e poder jogar bola. E quem tá te oferecendo todo o suporte, toda a ajuda, todo o entorno para que você consiga fazer o mínimo que é estar em campo é o Santos, mano. Mas uma informação dessa que ele aceitaria amanhã tá em Barcelona, mesmo não conseguindo jogar, cara, é uma parada que, mano, eu acho que é... Eu fico imaginando, que nem eu falei, o torcedor santista escutando uma parada dessa deve ser extremamente decepcionante, se for verdade, mas eu acredito muito que seja verdade, porque é o Fabrício Romano noticiando. Esse cara aí raramente erra e tem altas fontes no mundo do futebol. Bom, rapaziada, queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Tem aquela paradinha ali que eu falei, mano, sobre o Lamine Yamal, que parece já ser um jogador que com mesmo 17 anos já tem uma massa muscular muito forte, já tá criando uma casca, aquilo que, mano, a gente não viu o Neymar constituir ao longo da sua carreira, né? Desde a época do Santos, Barcelona, PSG, eu sei que ele não tinha que ficar muito forte, é um jogador leve, ia interferir ali no tipo de jogo dele, arrancada, ser um cara mais leve e tudo mais, e sei lá, cara, não sei se isso daí prejudicou a fazer ele ter muita lesão física agora também, no final da carreira com 33 anos, porque eu vejo muita gente falar, né, quando você tem uma lesão assim no joelho, que a sua perna fica muito imóvel, você vai perder muita massa muscular daquela perna, até um desnível que falam, né, eu vi uma parada assim, essa perna que ele tá sentindo toda vez a fisgada na coxa, lesão muscular posterior da coxa, pode ser desse fator aí, mas eu não manjo muito, talvez eu esteja até falando besteira, rapaziada. Queria saber a opinião de vocês, se der, deixa aqui nos comentários, que assim que der eu vou estar olhando, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu, e até o próximo vídeo.